Meu nome é Juliana Ferraz, sou de Ibirapuã, na Bahia. Sou cabeleireira e empreendedora aqui nos Estados Unidos. Minha maior paixão é Deus, minha família, minha filha e meu trabalho. Meus amigos também. Minha infância foi uma infância tranquila, só que eu vim de pais separados, né? Com 3 anos eu me lembro que meu pai separou da minha mãe. Ele simplesmente largou nossa família e aí minha mãe teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas ela teve o suporte, sabe, emocional para nos criar, e todos os 3 filhos são, assim, extremamente pessoas boas, do bem. Ela conseguiu exatamente dar a educação que a gente merecia. Foi uma infância tranquila, feliz, eu só me lembro de momentos felizes, eu não me lembro de dificuldade. Ela sempre nos ensinou a trabalhar, a buscar e correr atrás dos objetivos. Então foi uma infância bem tranquila e divertida. Minha mãe sempre foi uma pessoa honesta, né? Então ela colocou a honestidade em primeiro lugar. Ela nos ensinou: Juliana, se você comprar alguma coisa, você deve pagar, nunca deixa para depois, seja sempre honesta. Me ensinou a vida com Cristo, sobre religião, sobre ter uma comunhão. Ela é uma pessoa muito do bem e ela me ensinou isso. Então hoje eu sou o que eu sou, eu acho que um pouco por conta dos ensinamentos dela mesmo. Minha relação familiar é muito boa, assim. Minha irmã é minha melhor amiga. Sempre quando eu preciso de algo, eu falo: Josane, me ajuda aqui. Ela sempre tá disposta. Meu relacionamento com ela é muito perfeito. Com meu irmão, ele tem a família dele. A gente, assim, eu lembro de infância, né? Ele sempre foi aquele irmão mais ranzinho, mais de pegar no pé. Mas a gente nunca brigou, sabe? Uma briga séria. A gente sempre teve um convívio de um ajudar o outro, um de apoiar o outro. Hoje eu tenho minhas coisas no Brasil, ele que toma conta. Então, assim, a gente tem uma relação familiar muito boa. Eu amo meu pai, sou minha paixão, porque ela teve 2 filhos, aí nenhum parecia com meu pai. Aí quando foi o terceiro, ela falou assim que orou pra Jesus que viesse um filho, né, parecido, e veio eu sou exatamente a cópia do meu pai. Meu pai é muito distante, assim, eu lembro poucos momentos assim que eu ia na casa dele, que ele morava em uma cidade do lado, e eu era muito novinha, não entendia aquilo. É um pouco difícil falar sobre quando separa, né, a família. Eu lembro que minha mãe sempre contava que tinha abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Quando eu escutava essa música, eu me emocionava porque eu era de pais separados. Eu e meu pai, a gente tem um relacionamento bem tranquilo. Eu não sou de ligar, nem ele muito menos de me ligar, mas quando a gente tá junto, é o amor, a paixão, tudo se reflete em um só coração mesmo. E eu sou a caçulinha do papai, né? Não tem como não curtir meu pai. Minha vida no Brasil, eu estudei o 2º grau completo. Eu fui ser atendente de uma loja lá, e aí trabalhei durante 1 ano nessa loja. Nesse período que eu estava trabalhando, eu vi que eu tinha talento de fazer cabelo. E a minha irmã, como sempre, é minha escudeira, fiel escudeira, eu usava a minha irmã como cobaia para fazer os cabelos. E ali eu descobri que eu tinha um talento e uma paixão por cabelo. E aí, bem novinha, com 17 anos, eu fui fazer um curso, né, na cidade vizinha. E aí ficava a semana toda fazendo esse curso e voltava pra casa. Nos finais de semanas, eu já fui estagiar em um salão de uma amiga minha, que chama Zilda. Quando eu terminei o curso, eu já abri meu próprio negócio, com 17 anos. Depois que eu abri meu próprio negócio, começou a romper, e aí o neném crescendo, a barriga crescendo. E aí quando deu perto dela nascer, eu já tava bombando. Em 1 ano, na cidade, eu já tava bombando. E aí eu tive minha criança e eu não pude curtir muito. Eu curti exatamente 1 mês minha filha e já voltei ao trabalho, porque era muita cliente. Comecei a trabalhar e ela crescendo. O meu salão é do lado da minha mãe, então minha mãe me ajudava muito na educação dela, a criar ela. Minha irmã também estava ajudando. E sempre eu fui muito focada no trabalho. E não é assim, é o dinheiro, é a ganância, não. É o bem-estar das pessoas. Isso que me chama mais atenção. Com o tempo de trabalho, surgiu a oportunidade de eu me especializar
Então eu busquei outros caminhos e fiz faculdade de imagem e estética corporal. Eu não imaginaria que aquela faculdade hoje mudaria a minha vida, porque hoje se eu tenho algo aqui nos Estados Unidos é por conta dessa faculdade. Quando eu decidi vir pra cá, eu já tinha profissão, né? E eu nunca imaginei sair da minha cidade, porque eu era muito feliz lá. Assim, eu tinha tudo que eu queria, estava acontecendo, estava fluindo, e eu estava feliz com a vida que eu vivia lá. Até que um dia eu recebi uma visita de uma pessoa, uma missionária no meu salão, e aquela visita mudou a minha história. Porque ela falou o seguinte, que meu ministério estava atrasado e que Deus não queria me ver daquela forma. Porque eu pensava muito no trabalho e eu não tinha uma comunhão íntima com Deus. Minha chama acendeu. Eu falei assim, quem é Deus? Para levantar uma pessoa que eu não conheço, para vir até a mim e dar um recado. E Deus, ele me falava que ele não queria me ver daquela forma, que ele tinha algo grande comigo e que a partir dali mudaria a minha história e a minha vida. E aí eu tinha uma mãezinha de fé que eu orava e ela sempre falava assim que Deus ia levantar uma pessoa para me tirar daquele lugar, da minha cidade, e que eu ia ter mais intimidade com ele, eu ia batizar naquele ano e ia casar naquele ano. Eu acreditei naquilo que aconteceria na minha vida e tudo se cumpriu. Primeiro eu fui para a igreja, mudei toda a minha história, a minha vida. E aí eu tive uma visão não só mais profissional, não só mais familiar, não só amigo. Eu fiz um projeto Juntos Somos Mais e a gente levava a cesta básica para essas pessoas humildes e a gente evangelizava também essas pessoas com a palavra de Deus e com um abraço amigo, com algo de bom, né, para aquelas pessoas. Surgiu a oportunidade de eu vir para os Estados Unidos, eu conheci uma pessoa e essa pessoa, ela orava por mim, porque através desse projeto, ela falou assim, essa mulher mudou, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, eu quero ter uma mulher dessa do meu lado. Em outubro, eu conheci, né, essa pessoa e aí eu falei bem assim, eu venho para cá, mas eu só venho se minha filha e minha mãe conseguir vir. E em dezembro eu estava aqui, aí eu casei com essa pessoa. Deixar 18 anos de profissão pra vir começar do zero, era só se acreditar mesmo que algo de bom estaria aqui, te esperando. O início da minha vida profissional aqui nos Estados Unidos começou quando eu vi que aqui o buraco é mais embaixo, como diz o outro. E eu achei assim, que eu ia vir pra cá, ter uma vida tranquila. E aqui eu tive que recomeçar. E eu senti a necessidade de trabalhar. E muita gente, eles vão trabalhar em limpeza, busca outras profissões. E aí eu busquei, né, como tirar essas licenças pra logo arrumar um emprego. E aí eu tirei essa licença e arrumei um salão de beleza para trabalhar. Só que foi na época da pandemia. Então, assim, eu falei, gente, eu começo a trabalhar, já deu ordem de fechar. Mas foi na pandemia que eu fui prosperada. Aí eu comecei a trabalhar nesse salão e tava indo muito bem mesmo. Só que do nada, a pessoa que eu trabalhava não conversava mais comigo. E ali eu entendi que eu tinha que encerrar aquele círculo para começar do zero. Porque eu não me sentia mais à vontade no lugar. Aí eu saí e montei tudo na minha casa. E aí começou a prosperar. Eu orava muito. Deus manda cliente, manda as pessoas. Aí as coisas foram fluindo, foi acontecendo. Tava muito feliz na minha casa, muito mesmo. Tinha momentos assim, como eu amo muito o meu trabalho, então eu me entrego além. Então, assim, às vezes eu deixo a minha vida um pouco pessoal mesmo pra trás e me entrego a esse trabalho. Aí veio um pouco o desgaste físico, tinha momento que eu sofria um pouco, chorava, lavava a toalha meia-noite e falava, meu Deus, o que eu tô caçando aqui? A minha história empreendedora começou quando eu fui na igreja e eu recebi uma promessa, que ali o salão que eu teria, que era na minha casa antes, ele se expandiria, eu ia ter funcionários trabalhando para mim e eu ia ter um grande salão. E aí eu recebi essa promessa e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, eis-me aqui. Se passar um ano,
Deus usou uma pessoa pra falar comigo, ó, surgiu uma oportunidade de um salão aqui. Aí eu falei assim, uma oportunidade dessa. Quando foi na segunda-feira, eu recebi uma promessa que Deus falava que eu tinha que assinar o documento que estava entregando a chave nas minhas mãos. Quando foi pra conversar, ela queria vender o salão. Quando ela falou o valor, meu coração fechou. Eu falei assim, não foi assim que Deus falou que ia me dar. E meu coração fechou e eu falei bem assim, não, eu não quero. E aí eu fui pra casa, pra escola, nesse dia, inconformada. E perguntava a Deus, Senhor, o Senhor me falou ontem que ia entregar a chave nas minhas mãos. Eu tenho a promessa do salão. E aí, com isso tudo, criou o desejo no meu coração. Eu orei, né, pedi um sinal e que eu pudesse compreender porque as coisas não estavam dando certo. E aí, quando eu abro a tela do meu celular, um salão à venda. E assim, um valor que eu poderia pagar. E aí eu liguei pra mulher e falei assim, eu tenho interesse no seu salão. Aí ela falou assim, tá esse endereço, vamos marcar amanhã de se encontrar. Nesse dia eu fiquei ansiosa, falei assim, minha filha, vamos lá ver o endereço e onde que é o salão. Quando eu olhei, era exatamente o que eu queria. Aí deu certo, ela ligou pra mim, ó, tá tudo ok, o salão já é seu, vamos fechar negócio. Aí veio o medo. Até que eu recebi um e-mail, e esse e-mail dizia sobre o medo, né? O medo, quem nunca arriscou em investir, em empreender. E ali eu entendi que Deus estava falando comigo através daquele e-mail e que realmente era pra mim arriscar. E aí começou a minha história como empreendedora aqui em Orlando, na Flórida. Minha primeira unidade, Juliana Ferraz, Beauty Salon. Ser empreendedora aqui nos Estados Unidos é um desafio, né? Eu sempre trabalhei sozinha, pra adaptar com pessoas, com outra cultura, como fazer as coisas acontecer. Foi um mês difícil, só um mês. Depois passou rápido, eu comecei a organizar as coisas no lugar. Eu sempre tive o apoio da minha filha, que ela é lace designer, faz cílios, ela faz cabelo, então ela sempre me apoiou, sempre me ajudou. Então, é um negócio pequeno que hoje tá tomando uma dimensão grande. Que eu não tô dando conta, né? Tipo assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, as coisas estão fluindo. Hoje eu tenho uma funcionária só, tenho a minha filha que me ajuda. E o resto eu decidi fazer parceria. Nessa parceria, elas entram em alugar o local, fixar ali, e eu faço a propaganda delas. Eu tive essa visão de ficar mais fácil. Não é o dinheiro, é a facilidade que me move de a pessoa ir para um só local, ter tudo, ter massagista, ter esteticista, ter mais opções de cabelo, unha. Então, pra mim agora tá mais leve, tá mais suave. Eu tenho uma visão assim, que eu estou crescendo sem muita dificuldade. O crescimento tá fazendo parte do meu negócio. Então, pra mim está sendo muito bom e feliz. No meu trabalho, eu tomo conta desde o agendamento até todas as finalizações das minhas clientes. É uma correria, só que meu compromisso com o trabalho é muito grande. Então, eu tenho muita organização, sou muito pontual. Então, eu prefiro cuidar da minha agenda e da agenda de todo mundo. Minha especialidade maior é em loiros. Eu amo fazer um loiro. Aqui, eu tive a oportunidade de me especializar. Aí, eu fiz cursos de micropigmentação labial. Eu já fazia sobrancelha, design de sobrancelha no Brasil. Também tenho a especialidade de fazer sobrancelha, micropigmentação. Só que acaba que o cabelo é minha paixão, é o que me encanta, é o que eu gosto mais de fazer. Te falei que eu sou formada em estética e imagem pessoal, só que a área da parte da estética eu não trabalho. Eu sou especialista em progressiva e alisamento. Eu gosto mesmo daquele cabelo bem lisinho, que dure bem. E eu tô assim, disposta sempre a dar o meu melhor. Eu sou muito carinhosa e cuidadosa com as minhas clientes. Então, elas gostam disso. Então, acho que um dos maiores motivos que eu cativo o cliente é esse jeitinho de tratar as pessoas. Eu cuido como se fossem minhas. O meu maior propósito hoje, como cabeleireira, do meu trabalho, é realmente criar uma autoestima melhor nas pessoas, né? Ver aquela transformação, aquela alegria, pra mim me encanta. Eu transformo as vidas das pessoas através do seu visual. Por isso que eu sou feliz no meu trabalho. E a questão que eu aproveito e para evangelizar essas pessoas. No meu próprio trabalho, eu ajudo as pessoas, eu evangelizo. Eu sou a cabeleireira psicóloga. Então, assim, uma das coisas do meu trabalho
esses dois pontos. Um é evangelizar e o outro é cuidar da autoestima da pessoa para que ela se sinta cada vez melhor. Na minha vida profissional, eu sempre tive muito apoio. Eu vejo, tanto lá no Brasil como aqui, as minhas amigas me apoiam. Elas vão fazer o cabelo comigo, elas estão lá pra me apoiar. Minha filha me apoia muito porque ela é meu braço direito. Ela fala, mãe, tu vai dar certo. Ela tem a visão mais empreendedora do que eu. E assim, minha filha estando aqui hoje, eu me emociono. Porque eu não falei, mas ela veio a morar comigo quando eu vim. Só que deu a pandemia, as escolas fecharam. Então, como ela não sabia o inglês, ela preferiu voltar. E eu deixei. Então, quando surgiu a oportunidade de legalização nesse país, eu resolvi trazer ela de volta. Então, assim, ela deixou tudo pra trás pra seguir uma vida comigo. Então, assim, eu me emociono porque ela deixou o namorado dela lá, ela deixou a vida dela lá por mim. Então, hoje, eu sou, assim, o máximo que eu posso apoiar a minha filha em relação a isso, porque ela que tá junto comigo, ela que me apoia, ela que né, a gente trabalha junto e ela fala assim, não, mãe, vai dar certo. Ela é minha melhor amiga aqui hoje. Da minha irmã, como eu te falei, que ela me vê maior do que eu posso imaginar, ela me apoia bastante, ela tá ali pra sempre que eu precisar. E a força da minha mãe também, né? Minha mãe, o que ela precisar, se ela não tá me apoiando emocionalmente, ligando pra mim, eu tenho certeza que ela sempre tá orando para que as coisas saiam bem. Então, assim, eu sempre tive apoio profissional em relação a tudo. Minha mãe representa pra mim força, determinação. Ela é uma mulher guerreira que criou 3 filhos sozinha. Todos os filhos estão bem, nenhum é acomodado. Todo teve a educação, assim, que ela soube passar. A gente nunca passou por dificuldade. Mas teve uma época da minha vida que minha mãe, ela foi ser vaqueira da nossa fazenda. Ela e meu irmão tiravam leite, para dali vinha o sustento. Então, assim, isso me faz lembrar que ela é guerreira. Ela criou os filhos dela sozinha e ela não media esforços para dar o melhor para os seus filhos. Então, é minha fonte de vida, minha inspiração, é meu amor maior, é minha mãe. A sensação de ser reconhecida aqui nos Estados Unidos é uma coisa que eu não me vejo, né? Eu nem sabia que eu poderia chegar tão grande e tão alto. Então, quando eu recebi o prêmio Notáveis, né? Eu fiquei muito feliz, fiquei não surpresa, porque minha dedicação profissional, eu me dedico tudo ali, mas eu fiquei com satisfação, assim, enorme dentro do meu coração. Meu coração ficou quentinho de saber que eu tô indo no caminho certo e que as coisas vão fluindo. Eu vou fazendo meu trabalho e eu tô colhendo frutos do que eu tô plantando hoje. Então, assim, tô muito feliz. O que eu gosto de fazer nas horas vagas? Dormir bastante, que meu único dia de descanso é domingo. Busco algo pra fazer com minha filha. Comer, a gente gosta muito de ir em restaurantes brasileiros. Comer. Eu amo os parques daqui de Orlando, mas eu aproveito pouco e gosto de ir à igreja. Todos os momentos que eu tenho disponível, eu vou à igreja. A praia também, com as amigas, reunir, conversar, fofocar. Na verdade, pra mim, ter sucesso é tudo que me traz paz. Se eu tenho paz no coração, eu tô bem sucedida. Tanto profissionalmente como emocionalmente, amorosamente. Eu acho que tudo que traz paz, eu acho que você se sente bem sucedida. Porque quando você está bem consigo mesmo, você está mais disposto a agir. Se esforçar também. Eu acho que a gente tem que se esforçar para chegar ao grande sucesso, chegar lá ao topo. Antes eu não me imaginava tendo sucesso e nem imaginava chegar aonde que eu cheguei. Como eu te falei, eu pensava pequeno. Mas agora eu tenho uma visão de águia
e eu quero chegar muito além do que eu posso imaginar. E aí, quando eu estiver lá no topo, eu vou falar bem assim, eu fui bem sucedida na minha vida. Como eu me vejo profissionalmente daqui 5 anos? Com várias franquias nos Estados Unidos! Como eu te falei, eu não tinha mínima nenhuma de crescimento. Hoje eu tenho a visão de crescimento. A minha técnica, ela pode ser passada para outras pessoas. Eu tenho uma marca própria minha, Juliana Ferraz, e vários salões espalhados não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro. A mensagem que eu tenho para deixar, quem está aqui nos Estados Unidos e quer empreender, quer começar seu novo negócio, arrisque. Não tenha medo. Eu sei que o medo faz parte, né? Toma conta de nós. Mas, no final, tudo dá certo, tudo flui. Aqui é um país de oportunidade. Quem busca e quer e tem a garra de trabalhar vai conseguir todos os seus objetivos. Então, arrisque. Não tenha medo, que os frutos vocês vão colher em benefício do próprio trabalho. Faça tudo com muito amor, com muita dedicação. Mesmo que esteja cansada, lute, porque o final vai ser glorioso e vocês todas vão cantar o hino da vitória, assim como eu tive medo, assim como às vezes eu achava que eu não poderia chegar onde que eu tô chegando. Hoje eu sou grande, eu sou referência aqui em Orlando e eu posso ir muito além do que eu posso imaginar. Então, o medo hoje não faz parte da minha vida. Quem nunca teve medo, que atire a primeira pedra. Então, arrisque, invista, empreenda, que tudo vai dar certo no final. Minha relação com Orlando é maravilhosamente bem. Eu sou apaixonada por esse lugar. A primeira vez que eu vim aqui na Flórida, eu vim a passeio, eu falei assim, gente, eu morava nesse lugar. Eu fiquei encantada com a Flórida. E olha onde que Deus me trouxe. Em Orlando, uma cidade muito gostosa, que tem muito parque, muita coisa pra fazer. E eu sou encantada mesmo. Eu me sinto como se eu estivesse no Brasil, aqui nos Estados Unidos. É exatamente Orlando pra mim.